Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a análise vai ser do filme O Expresso de Xangai, de 1932. Dados de bilheteria da década de 1930 frequentemente são imprecisos, mas se você fizer uma busca pelas maiores arrecadações de 1932, esse filme seguramente vai estar nas primeiras posições, se não liderando a lista. O Expresso de Xangai arrastou multidões aos cinemas logo depois da estreia em fevereiro e permanece sendo um dos filmes mais lembrados de Marlene Dietrich, ao lado do diretor Joseph von Sternberg. Married? No. It took more than one man to change my name to Shanghai Lily. So you're Shanghai Lily. The notorious white flower of China. You heard of me. And you always believed what you heard. Essa parceria entre Sternberg e Dietrich ficou muito famosa nesse período em Hollywood, mas tudo começou em 1930 na Alemanha. Foi naquele ano que o realizador dirigiu O Anjo Azul, que inclusive tinha no elenco o primeiro ator vencedor do Oscar, Emil Jennings. Na história, ele vive um professor que se apaixona por uma dançarina da noite, vivida por Dietrich. Esse filme foi um imenso sucesso e, além de um envolvimento amoroso com o diretor, rendeu a ela também um passaporte para os Estados Unidos. Naquele mesmo ano, ela estrelaria o filme Marrocos, ao lado de Gary Cooper, e ao longo da década seria dirigida outras 5 vezes por Sternberg. Foram esses os anos em que a atriz se consolidou como um dos mais importantes nomes femininos de Hollywood, o que ajuda a explicar as gordas bilheterias dos seus filmes. I have a boarding house in Shanghai. Yorkshire pudding is my specialty, and I only take the most respectable people. Don't you find respectable people terribly dull? You're joking, aren't you? I've only known the most respectable people. You see, I keep a boarding house. What kind of a house did you say? A boarding house. Oh. O Expresso de Xangai rendeu algo como 3 milhões de dólares, um número estratosférico. Ele reflete tanto o auge da popularidade da atriz quanto o pico criativo do diretor, que com esse trabalho recebeu a segunda e última indicação ao Oscar na carreira. A primeira tinha sido justamente por Marrocos, na temporada 1930/1931. O cuidado que ele tinha com a parte visual fica evidente no filme, que empilha enquadramentos suntuosos e enigmáticos um atrás do outro. Ele consegue extrair beleza e poesia de um cenário tão limitado quanto um trem em movimento, e com a maioria das cenas ambientadas durante a noite. Repare no enquadramento da atriz toda de preto, fechando a porta do vagão enquanto sua companheira de cabine observa tudo ao fundo, revelando o caráter reservado da personagem. Observe também os planos de contextualização da China logo no início da viagem, que revela um país caótico e abarrotado de gente. Em outro ponto, numa das paradas do trem, as sombras e silhuetas generosas sugerem visualmente um pessimismo que vai logo se confirmar pela Guerra Civil. Enfim, o cuidado visual de ambientação do diretor é absolutamente formidável. E também por tudo isso, o filme foi premiado com o Oscar de melhor fotografia, dentre as 3 categorias em que estava indicado. Can you tell me what's wrong now? You're in China now, sir, where time and life have no value. I know I'm in China. O roteiro do filme foi adaptado de um texto escrito por Harry Hirve e ambientado em um período de guerra civil na China. Mesmo sendo arriscado, um grupo de pessoas decide fazer a rota expressa entre Pequim e Xangai de trem, com seus mais de 1.000 quilômetros de extensão. Esses passageiros são diferentes entre si, com motivações particulares. Tem o homem francês que não se comunica em outra língua, o missionário norte-americano, o apostador, a snob dona de uma pensão sofisticada, a enigmática mulher chinesa e o homem eurasiano misterioso chamado Cheng, assim como o cínico Donald Harvey e, claro,
Shanghai Lily, uma cortesã branca que vai ser a âncora disso tudo por concentrar a maioria da atenção do espectador. É através dela que a gente vai conhecendo aos poucos cada um dos demais, observando as motivações e moldando a nossa opinião a respeito deles. We parted, and I threw my life away, because I didn't care to bargain for love with words. I haven't changed since then, and neither has he. You're still in love with him, aren't you? Yes, Is he still in love with you? I doubt it. You're right. Love without faith, like religion without faith, doesn't amount to very much. Muita gente critica o fato do filme não fazer uma representação fidedigna da China, já que o diretor não visitou o país e reconstruiu os cenários todos nos Estados Unidos, convocando figurantes orientais nas passagens de multidão. Ainda que isso seja verdade, não me parece relevante porque a questão política da China não é o foco principal dessa história. Eu nem vou me aprofundar aqui sobre os desdobramentos do enredo para evitar spoilers, mas o fato é que essa história é sobre uma mulher que, mesmo marginalizada por ser uma prostituta, consegue impor um protagonismo social no meio de uma crise. É a audácia, a malícia e a perspicácia dela que vão ajudar a resolver toda aquela situação. I'm not trying to conceal anything. He means everything in the world to me. I love him. Since you want to know, I love him madly. Your affections are aroused rather swiftly. You just met the man. That's not true. I've known him for years. Sendo esse um filme que depende tanto da protagonista, é impossível não destacar a interpretação da Marlene Dietrich. Nesse filme, ela exala todo aquele glamour da era clássica de Hollywood com um ar de mistério que fica ainda mais realçado pelas finas e bem acabadas sobrancelhas. Mesmo nas cenas mais tensas, ela não perde a compostura e até o modo de caminhar revela uma sofisticação que poucas atrizes conseguiram atingir. Mesmo assim, o trabalho dela não foi reconhecido pela academia e a única indicação que ela teve na carreira foi pelo primeiro filme em Hollywood, Marrocos, que eu já citei aqui anteriormente. Ainda assim, ela foi eleita a 9ª maior lenda feminina do cinema em uma lista elaborada pelo American Film Institute. E mesmo depois da parceria com o diretor Sternberg terminar, ela seguiu fazendo trabalhos memoráveis, como Testemunha de Acusação, em 1957, A Marca da Maldade, em 1958 e Julgamento em Nuremberg, de 1961, que foi o último grande trabalho dela. You still have the watch I gave you, Donald. I was afraid you'd notice it. I had long hair then. I remember quite well. Do you expect to stay in Shanghai a while? I think so. Then we ought to see a lot of each other. Perhaps. O filme recebeu uma maioria de críticas positivas na época do lançamento, e por conta da popularidade nas bilheterias, também se consolidou como um dos títulos mais icônicos dessa temporada de premiações. Eu reforço os meus elogios tanto ao capricho visual quanto ao brilho da atriz protagonista, mas observo por outro lado que existem pontos cansativos, que deixam a história um pouco arrastada demais, mesmo que o filme tenha uma duração relativamente curta, na casa dos 80 minutos. O excesso de personagens me parece um pouco equivocado, já que nem todos são aproveitados em sua máxima potencialidade. Também considero um pouco frustrante que os momentos de ápice do roteiro venham acompanhados de muito pouco movimento estrutural, fazendo desse um filme verborrágico demais em alguns momentos. Enfim, a proeminência estética não vem acompanhada de uma trama tão bem amarrada assim. I suppose the Chinese girl deserves all she's getting. But as for the other lady, well, I'm not going to say anything. Of all the brazen creatures playing the gramophone, why, she's the most terrible woman I've ever met. I don't see how she can look any of us in the eye. Going off with the late Mr. Chang after the way he treated us. Não se fazem mais filmes como O Expresso de Xangai. E nem seria possível. Essa obra reflete um período de auge incomparável do Star System, visível no magnetismo de Marlene Dietrich e no apuro estético do desenho de produção. E se o resultado não é absolutamente redondo no final das contas, pelo menos oferece um exemplo perfeito de como Hollywood administrava os seus maiores ativos ao longo da década de 1930. It's very easy to listen to you, Donald. You know I love you. I always have and I always will. I don't deserve that.
I know I behaved badly. Perhaps it was my fault. I should have told you everything. There's only one thing I want you to tell me, Madeline. What's that? How in the name of Confucius can I kiss you with all these people around? E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando. Qual é a sua opinião sobre a Marlene Dietrich? Você gosta dela? Considera ela uma dessas grandes atrizes da era de ouro de Hollywood? E como que você vê esse filme especificamente, hein? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo, no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar na temporada 1931/1932 e a próxima atração vai ser Depois do Casamento, dirigido por Frank Borzage. Filmaço, e eu te espero aqui.